Vamos lá, então. Como é que foi o primeiro trecho dessa trilha? É um trecho muito importante, é a base de toda essa jornada. Foram 3 passos fundamentais para consolidar um orçamento realmente preciso, de qualidade e que vá servir para você tomar decisão e monitorar e controlar a sua obra. Vamos iniciar agora o segundo trecho da trilha do orçamento. Esse é o trecho mais extenso, com mais passos e bastante informação. É a parte mais técnica, bem operacional do processo. Precisa da sua atenção ainda mais dedicada em cada um desses passos. E agora, como primeiro passo desse segundo trecho, temos a identificação dos serviços. Por que esse é o primeiro passo? Porque, antes de tudo, eu preciso saber o que vai ser feito. Eu preciso saber quais são os serviços que compreendem aquela obra ou serviço. Só depois eu posso pensar em quantificar, precificar, estabelecer os outros parâmetros. Mas primeiro eu preciso saber o que. E esse passo é que a gente vai identificar o que tem que ser orçado. Quais são os serviços que devem estar incluídos no teu orçamento. Então vamos lá, o que é a identificação dos serviços? Identificar os serviços não é só pegar e fazer uma lista de atividades, pegar os projetos e relacionar as atividades. Antes disso, você precisa se organizar. Se você partir direto para a lista de atividades, para a lista de serviços, facilmente você vai se perder. Dedica o tempo que essa etapa merece, porque dela vai surgir todo o restante do seu trabalho. Alguma coisa que você esquecer agora vai comprometer todo o resultado do teu orçamento. Como que eu te aconselho a você fazer isso? Organizar em blocos de atividades ou em etapas. E como você faz isso? Pega a sua obra e divide em 3, 4, 5 etapas macro. Por exemplo, movimentos de terra, fundação, estrutura, alvenarias ou paredes e painéis, instalações, revestimento interno, revestimento externo. Divide em grandes grupos de atividades. E depois, dentro de cada um desses grupos de atividades, seguindo a sequência normal da obra, não precisa se preocupar por enquanto com planejamento, com precedência, nada disso. Seguindo a sequência macro da obra, você vem atividade a atividade, percorrendo exatamente como cada serviço é executado. Daí sim, listando todas as atividades. Então, por exemplo, atividade de fundação. Vamos imaginar que seja a fundação direta. Qual o serviço que você faz? Você tem a parte de locação, você tem a parte de escavação, você tem a parte de forma e armação de sapata. Para cada um desses, se coloca na execução do serviço. Como ele é realizado? Por quê? As atividades principais, que são aquelas que você identifica rapidamente no projeto, que você acha a composição na base de composições como TCPO, SINAP, essas são mais fáceis de você identificar. Mas elas não são a totalidade do seu orçamento. Existem outras atividades que você precisa também identificar, que são tão importantes quanto, e que normalmente correspondem pela grande maioria dos furos do orçamento. É a negligência, a não observância dessas atividades, porque elas não são identificadas e aí o orçamento acaba tendo que custear isso com outras atividades. Então, por exemplo, uma atividade de alvenaria. A alvenaria, você tem lá o projeto de arquitetura, por exemplo, você consegue fazer a identificação de onde tem parede. Isso é fácil, é só medir extensão, altura, pegar lá os projetos de estrutura para ver onde que bate em fundo de viga, onde fundo de laje, fazer os descontos e tal. Você consegue medir a área de alvenaria. Isso eu consigo pegar no projeto. Agora, existem outras atividades que não estão ali. Por exemplo, como aquilo é executado? Eu vou dizer, por exemplo, 2 atividades que dificilmente vão estar num projeto, salvo se for um projeto específico executivo de alvenaria, que não é praxe, né? A grande maioria das empresas e profissionais e obras não usa, acaba ficando naquele âmbito de boas práticas ou experiência, né? Que é o quê? Por exemplo, vergas e contravergas. Ah, Daniel, isso é fácil, todo mundo sabe que tem vergas e contravergas. Sim, mas dificilmente está em projeto. Você precisa identificar isso. Quais vãos
que terão verga e contraverga. Qual o tamanho delas? Que gasta concreto, gasta aço. Em algum momento você vai ter algum consumo de madeira. Tem gente para fazer isso, tem a desforma disso. Isso é uma atividade. De maior relevância ou menos, mas é uma atividade. Até para você identificar isso e, por exemplo, ser um plano de utilizar sobras de concretagem. Aquele coxo da bomba, de tubulação, em vez de ir fora, você já deixa uma centralzinha preparada para encher essas vergas. Então isso vai te ajudar a, por exemplo, a reduzir perdas de uma maneira geral na execução da obra. Outro ponto também relacionado à alvenaria, que não aparece normalmente em projeto, eventualmente, dependendo da empresa, pode ter um caderno técnico de orientações, ou ser de acordo com a experiência do mestre do engenheiro, mas é a amarração da alvenaria com a estrutura. Por exemplo, ferro-cabelo, tela soldada. Então você precisa quantificar isso. Imaginando que seja a tela soldada, é a tela, é o pino, finca-pino, é o profissional, o ajudante para executar aquilo. Então é uma atividade, consome recurso, né? Consome dinheiro, consome mão de obra, consome material. Então você precisa identificar isso. Para cada atividade que você identificar de cada um daqueles blocos, então blocos de paredes e painéis, blocos de estrutura, relaciona quais são as atividades principais que você facilmente identifica no projeto. Forma, armação, concretagem, alvenaria, instalações. Depois, para cada uma dessas, pensa, faz realmente um trabalho de mentalmente se colocar na execução do serviço e varrer como o serviço é executado. Quais outras atividades que são necessárias para que ele aconteça ou que acontecem em conjunto, mas que não estão ali no projeto? Rasgar a alvenaria para poder passar uma instalação é uma atividade. Preparação de um terreno para suportar uma máquina é uma atividade. Como eu acabei de falar, parte de vergas e contravergas. Tem uma série de atividades que acontecem em paralelo com a atividade principal, mas que não aparecem no projeto. São as atividades acessórias. Então você precisa listar essas atividades também, porque elas também precisam fazer parte do seu orçamento. Elas precisam ser identificadas porque elas consomem recursos. E um terceiro tipo de atividade é a atividade de apoio a uma indireta, que ela pode ser relacionada a uma única atividade, ela pode ser relacionada a um grupo de atividades, ou ela pode ser relacionada à obra como um todo. Por exemplo, execução de proteções coletivas, equipamentos de transporte vertical. Por exemplo, estamos falando do tijolo, da alvenaria. O serviço de execução de alvenaria é executar a alvenaria. Mas como que o material chegou ali? Quem que é responsável por isso? Aonde está o custo disso? Não só a cremalheira, o elevador, o transporte vertical, mas a pessoa, o equipamento que precisa, o ferramental que precisa para isso, como que é esse abastecimento. E depois, o descarte do entulho. Eu vou transportar esse entulho, vai ter uma pessoa fazendo a limpeza manual, colocando numa jerica, descendo na cremalheira, ou vou ter um tubo coletor nos pavimentos que vai jogar esse material. Então eu preciso identificar esses pontos para poder contemplar isso no meu orçamento. Alguns desses custos de apoio, dessas atividades de apoio, vão atender uma atividade só, alguns vão atender mais de uma, e alguns vão atender a obra como um todo. Então eu preciso identificar isso. Então, para cada um dos blocos de atividades que você separou, dentro de cada um deles, lista quais são as atividades, os serviços principais. Dentro de cada um desses serviços principais, você relaciona quais são os serviços acessórios, ou seja, aqueles que acontecem em paralelo, que dão suporte e acontecem junto com o principal. E dentro do contexto da atividade, do bloco de atividades e da obra como um todo, quais são as atividades de apoio. Depois de feito isso para a obra como um todo, você identificou todos os serviços principais, todos os serviços acessórios e todos os serviços de apoio. Aí sim, você organiza a tua lista de atividades. Numa ordem que tenha mais ou menos a sequência de execução da obra, não precisa ser exatamente a mesma, você não vai colocar a instalação primeiro que o movimento de terra, mas se a hidráulica for antes ou depois de instalação elétrica, não vai isso que vai dar problema. É só para você manter uma estrutura de atividade que seja condizente com o aspecto macro, porque essa estrutura de atividades é a chamada estrutura analítica de projeto. E atenção, ela deve obrigatoriamente ser a mesma que você vai utilizar no planejamento. Pelo menos até certo nível de detalhamento. Normalmente até o segundo nível hierárquico aí, pelo menos tem que ser a mesma. Porque eu preciso ter condição de olhar e medir uma atividade e saber quanto que ela desenvolveu e quanto que ela gastou. Ou seja,
como é que foi a evolução física e financeira dela. Eu só consigo fazer a medição desses dois parâmetros se eu tiver a mesma variável. Se eu tiver duas variáveis diferentes, ou seja, dois serviços diferentes, ou seja, duas estruturas analíticas de projetos diferentes que não se falam, orçamento e planejamento, eu não vou conseguir associar quanto eu gastei para fazer o quê. Então, isso é mais um aspecto ligado a planejamento, monitoramento e controle de obra, mas a base da informação, o dado, vem do orçamento. Então, dividir em blocos de atividades. Para cada um desses blocos, identificou as atividades principais, as acessórias e as de apoio. Organizou isso tudo na sua EAP, pronto. Agora você tem todos os serviços da obra devidamente identificados para partir para o próximo passo.